Shalom, amados. Nessa manhã desse dia 3 de maio de 2020, nós queremos iniciar uma série de estudos sobre a graça e a soberania de Deus na história. E quando a gente pensa soberania de Deus, principalmente, muitos questionamentos surgem, muitas perguntas aparecem. Por exemplo, pessoas perguntam se Deus já sabia que o homem ia pecar, por que Deus criou o homem? Ou se Deus sabia que esse vírus ia surgir, por que não nos preveniu? Por que permitir tantas pessoas morrendo? Enfim, se fala a mesma coisa a respeito do mal, a respeito da violência, dos crimes. E muitas vezes pessoas que são fiéis ao Senhor, elas sofrerem violência, perdas, e muitos questionamentos surgem apontando para a questão da soberania de Deus. Onde está a soberania de Deus, o poder de Deus, a capacidade de Deus de conhecer e saber as coisas com antecedência e agir prevenindo em relação a isso? Bom, ao longo dessas semanas nós queremos não responder essas perguntas, mas nós queremos refletir sobre essas questões, buscar na palavra de Deus direcionamento, base, fundamento, para que nós possamos nos posicionar claramente diante dos dilemas da vida, das questões que muitas vezes surgem à nossa frente. A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o fato de que a soberania de Deus é incompreensível para o ser humano. Quando olhamos, por exemplo, lá em Romanos capítulo 9, o apóstolo Paulo, ele traz essa questão de uma forma muito interessante. Ele diz, em outras palavras, ele diz assim: como é que pode o barro dizer ao oleiro, por que você está construindo esse vaso dessa forma? Seria a mesma coisa do construtor de uma obra, né? Ou melhor, o tijolo de uma construção dizer ao construtor da obra, perguntar para ele, por que você me colocou nessa posição da parede? A questão é, se Deus é soberano, está nas mãos dele a decisão sobre a direção em que as coisas devem seguir. Mas essa questão do questionamento de Deus e da soberania de Deus tem a ver com a necessidade que nós temos de entender racionalmente as coisas. Nós vamos chegar a isso, nesse ponto daqui a pouco. Mas a necessidade que nós temos de, com a nossa razão, entender aquilo que é infinito. No entanto, Deus, falando através do profeta Isaías, ele deixa claro: os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, os meus caminhos infinitamente mais altos que os seus. Ou seja, a nossa mente humana jamais vai conseguir compreender a totalidade do agir de Deus, daquilo que o Senhor está fazendo, daquilo que Ele deseja fazer. Devemos levar em consideração também a questão da liberdade do homem. Ou seja, Deus nos deu opções e a capacidade de decidir. Então, por exemplo, lá em Deuteronômio capítulo 6, encontramos a famosa Shema Israel, ou seja, ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Dê a Ele o primeiro lugar na sua vida. Ora, se Deus coloca isso, está deixando claro que Deus nos deu um nível de liberdade que nos capacita a escolher entre servir ao Senhor de todo o coração ou não. E aí entra uma questão chave. Se eu tenho a liberdade de escolher, então aí sim, a minha adoração será uma adoração legítima. Por exemplo, se nós
não tivéssemos a opção de escolher o mal, nós não honraríamos o Senhor com a escolha do bem. Se nós não tivéssemos a escolha de não adorar, nós não poderíamos oferecer de coração adoração. Seríamos robôs programados para fazer exatamente aquilo que o programador decidiu. Então, Deus não nos fez robôs, Deus nos deu liberdade de escolha. Deus nos deu capacidade para fazer a opção. A terceira coisa é que todas as coisas cooperam para a glória de Deus. Por exemplo, certa vez Jesus, isso está lá em João capítulo 9, Jesus, ele estava com seus discípulos e um homem cego de nascença estava ali e alguém perguntou a Jesus: Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele? Seus pais? De onde veio a razão da cegueira espiritual, da cegueira física dele? Então Jesus, ele leva a questão para um plano diferente, espiritual. Jesus não está preocupado em encher a mente deles com respostas lógicas. Então Jesus diz: nem ele, nem seus pais. Mas isso é para que se manifeste a obra de Deus e revele a glória de Deus. Então há coisas que Deus permite porque tem a ver com a sua glória, com a manifestação da sua glória. E isso precisa estar no nosso coração. Esses 3 itens básicos, muitos outros a gente poderia ver, mas nós podemos levar em conta esses 3 básicos: a soberania de Deus, a liberdade do homem e a glória do próprio Deus, que aparece em todas as coisas onde Deus se envolve. Eu quero convidar você a ler comigo em Gênesis capítulo 2. Você deve ler aí, onde você está nesse momento, na sua casa, na sua sala. Gênesis capítulo 2, os versos 16 e 17. A Bíblia diz assim: E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Então, veja só, Deus dá uma liberdade ao homem. Deus coloca o homem no jardim e diz: você pode comer de todo fruto. E você terá uma opção, uma árvore do conhecimento do bem e do mal, que trará morte. Não coma dela. Ora, se o homem fosse criado robô, Deus não colocaria aquela árvore lá, não teria necessidade de uma árvore. Mas para que a adoração, a obediência, a submissão do homem fosse espontânea, fosse algo do coração dele, era necessário que a opção da desobediência também estivesse presente. Então Deus permite uma árvore que o homem é proibido de comer. E ela está lá, no jardim. E o homem então vai e come daquele fruto daquela árvore. E isso traz as consequências devastadoras que nós todos conhecemos. O fato é que Deus está dizendo claramente para ele: o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, no dia em que você comer dela, você morrerá. É fruto do conhecimento, razão. O que Deus está colocando ali diante do homem e da mulher? Olha, vocês podem comer de tudo. Lembre-se que no meio do jardim havia uma outra árvore também, especial, chamava-se árvore da vida. Então o homem ele tinha a opção de se alimentar fisicamente de todo fruto, de todas as árvores.
Ele tinha a liberdade de se alimentar espiritualmente da árvore da vida, mas ele tinha a opção de desobedecer. A opção era a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que o homem comeu, a Bíblia diz, os seus olhos foram abertos. Em outras palavras, os olhos humanos, carnais, foram abertos, porque os olhos espirituais do homem já estavam abertos. O homem já tinha a capacidade de ver espiritualmente. Ele andava com Deus, ele conversava com Deus, ele decidia as coisas na criação com Deus. Deus disse para ele: dê nome aos animais. Ou seja, a interação do homem com Deus, ela era constante, permanente. E isso fazia com que os olhos espirituais de Adão e Eva estivessem abertos. Ora, se quando o homem e a mulher pecaram, seus olhos foram abertos, então não foram os olhos espirituais, foram os olhos da carne. Não olhos físicos, mas da carnalidade. Porque aí eles perceberam que estavam nus, veio a malícia, vieram os pensamentos impuros, e eles, ao invés de irem direto para Deus, eles se escondem, porque agora eles sabem o que é pecado, agora eles sabem o que é malícia, agora eles sabem o que é desobedecer, agora eles sabem o que é ir numa direção contrária à vontade de Deus. Eles sabem, agora eles conhecem. Qual é o nome da árvore? É a árvore do conhecimento do bem e do mal. O bem eles já conheciam, agora eles conhecem o mal. E agora o homem e a mulher têm em si a capacidade que era só para Deus. Eles trazem para si uma decisão que estava só nas mãos de Deus. Eles adquirem agora algo que não deveriam ter adquirido: a decisão de escolher o que é bom e o que é mal. Então, quando essa capacidade entrou na mente humana, nós, seres humanos, tomamos para nós algo que pertencia só a Deus. Até ali, era Deus quem decidia o que era bom, o que era ruim, o que era bem, o que era mal. Era Deus quem decidia. Mas no momento em que o homem come daquele fruto, toma aquela decisão de desobedecer e come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, agora quem passa a decidir o que é bem ou mal, bom ou ruim, é o homem e não Deus. Então, o que precisamos ver é que a nossa capacidade mental, ela foi superdimensionada, e passamos a depender mais da nossa razão do que de Deus. A mente humana foi superdimensionada, e o homem começou a acreditar mais na sua capacidade de entender as coisas do que na capacidade de Deus decidir. Por isso é que muitas vezes nós fazemos as coisas sem pensar, sem orar, sem pedir direção de Deus, sem esperar. Temos impaciência para com Deus. Somos impacientes com Deus. Por que não somos pacientes? Porque nós começamos a julgar a capacidade de Deus decidir. Porque nós consideramos que a maneira de fazer nossa é melhor do que a de Deus. Começamos a colocar nos pratos de uma balança a nossa capacidade de saber o que é bom e ruim, e a capacidade de Deus saber o que é bom e ruim. E no final das contas, achamos que nós sabemos mais do que Deus. A vontade de Deus não é tão boa assim, não é tão perfeita assim, não é tão agradável assim. A minha é melhor, então eu fico impaciente porque Ele não faz do jeito que eu quero. Isso é resultado daquele pecado no jardim. Isso é resultado daquela desobediência que fez com que o homem trouxesse para si
esse direito que era de Deus, era somente de Deus, de escolher o bem e o mal. O que nós precisamos ter em mente é que a sabedoria humana jamais vai conseguir compreender Deus. A sabedoria humana jamais vai conseguir compreender a verdade de Deus, a vontade de Deus. Eu convido você a olhar na sua Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. Nós vamos ler os versos 6 ao 10. O apóstolo Paulo escreve assim: contudo, falamos de sabedoria entre aqueles que já têm maturidade. Não me refiro, entretanto, à sabedoria desta era, ou dos poderosos deste século, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes da origem das eras, para nossa glória. Nenhum dos governantes dessa era compreendeu essa sabedoria, pois se a tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo aqui, a sabedoria desta era, ele não está falando desse mundo no sentido físico, ele está falando dessa era, dos poderes malignos que dominam esse mundo. Então o mundo jaz no maligno, o mundo está debaixo de um governo maligno, há um poder maligno atuando nesse mundo, e Paulo chama esse poder maligno e aqueles que se subordinam a esse poder maligno de era. Então ele diz assim, que a sabedoria desta era não sabe das coisas da mente de Deus, porque se soubessem o que está na mente de Deus, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Ou seja, eu imagino Satanás usando Judas. Volta comigo na história. Judas anda com Jesus durante aqueles 3 anos, e durante essa caminhada, Satanás vai colocando no coração dele o desejo de trair Jesus. Havia no coração de Judas muitos sentimentos ruins, e Satanás sempre ele age em função das nossas fraquezas. E Satanás vai de encontro à fraqueza do coração de Judas. João diz que Judas era aquele que tinha consigo a bolsa, e ele roubava, era o dinheiro da turma que eles usavam para se manter durante as viagens, os longos tempos que eles passavam fora de casa, viajando, fazendo a obra do Pai. Bom, esse Judas, então tem a oportunidade lá na frente de entregar Jesus, de trair Jesus por 30 moedas de prata. E ele decide fazer isso. Na última noite em que Jesus está com seus discípulos, ali naquele cenáculo, a Bíblia diz que Jesus, ele sabe o coração de Judas, e ele inclusive ele diz, olha, o que você tem que fazer, faz logo. Mas a Bíblia deixa claro, Satanás entrou nele, Satanás entrou em Judas, para que ele fizesse o que ele fez. Não quer dizer que Judas foi um robô de Satanás, mas quer dizer que Satanás veio de encontro às cobiças, veio de encontro à concupiscência do coração de Judas, e Judas deu mais ouvidos
ao raciocínio maligno que havia sido construído na sua mente, do que aquilo que ele ouvira do mestre durante 3 anos. Então agora pensa comigo, Jesus, ele é aquele que identifica Judas como traidor, lava os seus pés e libera ele. O que você tem que fazer, vai. E Judas vai, e ele vai não porque Jesus falou, mas porque Satanás estava dentro dele, ele estava sendo instrumento de Satanás. Então sabemos, a crucificação, a traição de Judas, o levante dos religiosos judeus, o uso do aparato romano, do exército romano, tudo isso foi uma estratégia de Satanás para matar Jesus. Lembra? Satanás tentou fazer isso várias vezes. Tentou jogar Jesus do alto do monte, tentou matar enquanto ele ainda era criança. Enfim, quando Judas vai e entrega Jesus, era Satanás que estava fazendo isso através dele. Satanás usando Judas. Então toda a estratégia de Satanás era matar Jesus. E eu imagino então que aquele momento final de Jesus na cruz foi um momento de êxtase para Satanás, em que ele possivelmente pensou: venci. No entanto, 3 dias depois, a morte da morte estava decretada, a destruição do império desse mundo já estava decidida. Jesus ressuscitou. Esse fato mostra que a sabedoria de Deus está acima, infinitamente acima da sabedoria dos príncipes deste mundo. Então Paulo está dizendo aqui: eu não me refiro à sabedoria desta era ou dos poderosos deste século, porque esses estão sendo reduzidos a nada. Eu falo da sabedoria de Deus. Nenhum dos governantes dessa era compreendeu essa sabedoria de Deus, porque se tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Veja, no verso 7, Paulo está dizendo assim: nós falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto. Que mistério era esse? Esse mistério estava oculto em Deus, e Deus pré-ordenou isso antes da origem das eras, para nossa glória, ou seja, antes de todas as coisas existirem. Quando na eternidade existia apenas Deus, não havia anjos, não havia Satanás, não havia nada, apenas Deus existia. Deus decidiu uma coisa: o Filho morreria por mim e por você. É por isso que Apocalipse 13:8 diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, quando no coração do Pai foi decidido a construção de todas as coisas. Deus decidiu incluir nisso a morte do seu Filho Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira, Deus não começou a amar o mundo de tal maneira quando o homem pecou. Deus amou o mundo de tal maneira antes de começar a construir o mundo, construir o homem. Antes de trazer à existência todas as coisas, Deus decidiu, ou ele já amava o homem de tal maneira que então ele decidiu enviar o seu Filho. Então está aqui, é um mistério que estava oculto em Deus, que os antigos profetizaram, mas não viram. Mas eu e você tivemos acesso a esse mistério em Cristo Jesus. Então veja, Paulo está dizendo: falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o Cordeiro morto desde a eternidade. Ora, quando a gente pensa nesse mistério, agora imagina, Satanás não sabia de nada disso, e ele planeja a cruz, ele planeja a morte, ele faz o levante, ele faz a multidão se levantar contra Jesus. Talvez muitos daqueles que estavam à entrada de Jerusalém dizendo Hosana, o que vem em nome do Senhor, estavam ali agora dizendo crucificam, ou seja, aquele levante todo preparado por Satanás. E de repente
Satanás é pego de surpresa. Se ele tivesse, ou conhecesse, compreendesse a sabedoria de Deus, ele jamais teria crucificado Jesus. Em outras palavras, ele teria lutado para Jesus não morrer, porque então ele saberia que a morte de Jesus estava no coração do Pai desde a eternidade para a nossa redenção. Ou seja, a derrota de Satanás estava na morte de Jesus. Então lembra da história de Esther, quando Amã prepara uma forca e no final a forca se volta contra ele? Pois é, a história de Esther é essa história da redenção. Ela fala exatamente disso, do inimigo que sorrateiramente prepara tudo para trazer a morte para todos, mas aquilo que ele preparou para o outro se torna contra ele. Aquilo que Satanás preparou num levante contra Jesus e contra todos os homens, se voltou contra ele. A destruição e a derrota de Satanás estava na morte de Jesus. Então, Paulo está dizendo aqui, nenhum governante desta era compreendeu essa sabedoria. Quando ele está falando de governante, não está falando do presidente, não está falando do sheik, não está falando do rei, ele não está falando de nada disso, ele está falando dos principados e potestades. Os mesmos principados e potestades que Paulo, lá em Efésios capítulo 6, ele diz, a nossa luta não é contra a carne, contra sangue, mas contra principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, nós estamos aqui envolvidos com esses governantes dessa era maligna. Ele diz, nenhum dos governantes dessa era compreendeu essa sabedoria de Deus, porque se a tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Então, em outras palavras, o que a gente tem que dizer é, a mente humana, e muito menos a mente de Satanás, consegue compreender a mente de Deus. Os pensamentos do Senhor são infinitamente mais altos do que os nossos pensamentos. Por isso, todos nós precisamos de revelação. Sem revelação, nós jamais vamos compreender Deus e o seu eterno propósito que está descrito na Bíblia. Todos nós precisamos de revelação. O que é revelação? Revelação não é uma adivinhação. Revelação é os céus se abrirem para a nossa compreensão, para irmos além daquilo que a mente humana é capaz de compreender. Um exemplo, Jesus, ele chega para os seus discípulos e pergunta o que os homens dizem a meu respeito. E eles começam a responder, uns dizem que é Jeremias, Isaías, enfim, eles vão dando as suas respostas do que eles estão ouvindo dos homens lá fora. E Jesus é direto com eles e diz, e vocês? O que vocês pensam de mim? O que vocês entendem? O que vocês acham que eu sou? E naquele momento, Pedro se volta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus se volta para ele e diz, Pedro, isso que você acabou de falar, não veio da carne e do sangue, ou seja, não veio de conhecimento humano, mas foi o Pai do céu quem revelou isso a você. Em outras palavras, Jesus está falando assim, Pedro, você teve uma revelação. Pedro, você conheceu, você compreendeu, você discerniu algo que a mente humana não consegue. Ou seja, a mente humana, ela fica muito aquém daquilo que Deus está pensando. Então, quando Pedro dá aquela resposta, Pedro, ele está falando não porque ele somou 2 mais 2 igual a 4, porque ele pensou, Jesus ensinou isso, isso e aquilo, então ele é o Messias, ele é o Cristo ungido, ele é o Filho de Deus. Pedro faz isso porque os seus olhos são abertos, e quando os seus olhos são abertos, então ele compreende coisas do mundo espiritual,
coisas do coração de Deus que de outra forma ele não conseguiria. Então, todos nós precisamos de revelação. Todos nós precisamos disso. Precisamos ter os nossos olhos abertos. Todos nós precisamos que o Senhor venha e nos mostre coisas que a mente humana não consegue compreender. É aquele momento em que eu e você abrimos a Bíblia, e quando abrimos a Bíblia, a gente descobre coisas que não tinha visto. Puxa, mas eu sempre li esse texto e eu não tinha entendido isso. Agora Deus me fez entender essa verdade. Lemos o texto bíblico, conseguimos aplicar na nossa vida. Sabe o que é isso? Você precisa todos os dias ter o seu momento ahá. Sabe o que é isso? É quando você entende algo e ahá, é isso. Então é isso. Então essa é a verdade. É isso que o Senhor estava querendo mostrar. É isso que o Senhor está de fato falando aqui. Esse é o momento ahá, ahá. É o momento da revelação. É o momento que de repente ninguém mais está vendo. Coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o coração humano não discerniram, mas Deus preparou para aqueles que realmente esperam nele. Essa revelação que eu estou falando. A mente humana não consegue compreender Deus. O grande problema da maioria das pessoas que fica questionando, se Deus é soberano, por que ele permitiu o pecado? Por que ele permitiu o homem pecar e cair? Por que ele não destruiu Satanás antes de tentar o homem? Por que ele permitiu o vírus, o Covid? Por que ele está permitindo essa pandemia, essa paradeira? A igreja tem sofrido, o povo de Deus não está conseguindo se reunir. Por que Deus não agiu antes para impedir isso? Normalmente, não estou dizendo todos, mas normalmente, quando começamos a questionar essas coisas, é porque queremos trazer para a nossa mente humana uma compreensão de coisas que são da mente de Deus. E sabe qual é o risco? É nós torcermos a compreensão, porque a mente humana é incapaz de compreender Deus. Se não for revelação, não vamos compreender Deus jamais. Se não for revelação, não vamos alcançar a mente de Deus. Se Deus não nos abrir os olhos para a sua palavra, se Deus não nos abrir os olhos para as suas verdades, nós jamais vamos compreender a mente de Deus. Vamos, como cegos, tatear, tentando achar Deus, e não vamos encontrar. Porque a mente humana jamais vai conseguir isso. Eu creio que se algo que nós precisamos refletir é sobre essa distância entre a nossa mente e a mente de Deus. Há coisas maiores que nós não conseguimos compreender. Eu e você, na verdade, desde o Éden, estamos sendo chamados a sair da independência para a dependência. Tudo que Deus faz, tudo que Deus fez até aqui, é para chamar a mim e a você, para sairmos da nossa independência, para abrirmos mão da nossa independência. No entanto, nós vivemos numa era, lembra, eu estou falando desse domínio maligno dos sistemas da mente dos homens. O poder dessa era que tem controlado as pessoas que não têm Deus. Nós somos chamados a sair dessa influência, porque essa influência nos ensina a viver independência. Você tem o direito de pensar o que você quiser.
Você tem o direito de ser quem você quiser. Você tem o direito de fazer as coisas do jeito que você quiser. Você tem o direito. No entanto, quando nós olhamos, por exemplo, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz que quando se está morto, a lei já não tem mais domínio sobre essa pessoa, o pecado já não entra na sua vida. E nós fomos mortos com ele, Romanos capítulo 6. Nós morremos com ele. Ora, se morremos, já não temos mais que decidir, já não somos mais independentes, já não temos nas mãos a capacidade de ser, fazer, pensar, querer. Isso sai das nossas mãos, porque nós decidimos morrer para o mundo, em Cristo Jesus. Então, por causa da graça em nós, nós fomos levados ao ponto da decisão. Deixamos de viver para nós mesmos, para viver para Jesus. E quando nós deixamos de viver para nós mesmos, para viver para Jesus, saímos da independência para viver a dependência. Saímos da independência para a dependência. Já não temos mais nas nossas mãos poder para nada. Abrimos mão do resultado da árvore do conhecimento do bem e do mal. Já não queremos mais decidir o que é bom, o que é ruim, o que é mal, o que é bem. Já não queremos mais decidir isso. É o Senhor quem decide por nós. Já não queremos mais fazer os nossos planos. É o Senhor quem faz os planos por nós. Já não queremos mais alimentar sentimentos humanos no nosso coração, de ódio, amargura, vingança. Já não queremos mais guardar inveja, orgulho, porque são coisas que já morreram. Já estou morto, a velha vida morreu, agora eu vivo para Jesus. O que eu quero não são os resultados da carne me dominando, o que eu quero é o resultado do Espírito me dominando. Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, nada pode, porque agora pertenço a Jesus. Quando nós chegamos nesse ponto, então começamos a compreender a graça e a soberania de Deus na história. E é isso o que nós vamos ver nos próximos domingos, numa sequência de estudos, para olharmos de fato como Deus age e por que Ele age como Ele age dentro da história e para onde Deus está levando o universo. Então, estejamos aqui todos os domingos às 9 da manhã. E hoje, às 18 horas, teremos o culto infantil e reúna as crianças, os filhos, parentes. Vamos estar juntos nesse momento de culto infantil muito especial, que vai acontecer às 18 horas, às 6 da tarde. E às 18h30 nós teremos o início do culto para toda a igreja. Deus te abençoe e até lá.